Nós estamos com alguns presentes aqui. Se vocês quiserem chegar um pouco para cá para eles verem vocês. Aí a gente está com a Rebeca, esqueci seu nome. A Betina e o teu? Daniela. A Daniela. A Rebeca e a Betina são de publicidade. E a Betina é do curso de Direito. Será que nós vamos sentar ali também? Eu acho que já. E aí eu consigo ver se eles conseguem ver. E aí, gurias, nós temos algumas pessoas aqui, como vocês estão vendo, no remoto. Alguns desses pessoalzinhos que vocês estão vendo são lá do observatório. A Profalina vai apresentar o currículo deles. Mas antes eu quero apresentar para vocês a Prof. Aline, que é essa de amarelinho. E para não fazer feio, eu vou puxar o currículo dela aqui. Eu vou puxar o currículo deles aqui no meu celular também. A Prof. Aline, ela dá aula, pessoal, aqui no PPG-SIC, ela dá aula no curso de publicidade. Ela fala bastante dessa relação de tecnologia. Ela que puxa esse assunto, ouso dizer, ela que puxa esse assunto na publicidade e aqui no PPG-SIC. Por isso que eu convidei ela para estar junto com a gente aqui mediando esse papo hoje. Então, ela é professora na Universidade Federal do Pampa, com atuação no curso de graduação de Publicidade e Propaganda e na pós-graduação, que é o PPG-SIC, que é o meu curso. A professora possui doutorado e mestrado em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em Administração e Marketing no Centro Universitário Internacional, bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda aqui pela Universidade Federal do Pampa, coordenadora do projeto de extensão GENCOM e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, UNEAB, e da coordenação do Comitê de Gênero e Sexualidade. Os interesses dela são pesquisas, culturas digitais, sociedade de dados e relações de gênero e sexualidade. Por isso que eu trouxe ela para mediar esse nosso papo aqui hoje. Acho que se conecta muito com a gente. À vontade, prof. O painel é teu. Boa tarde. Então, vocês me escutam bem? Sim. É um prazer estar aqui hoje. Para mim, é sempre um prazer estar debatendo sobre essas temáticas, né, na academia. E mais ainda quando a gente consegue estabelecer algumas trocas e escutar outras pessoas também, outros colegas de outras áreas e a partir de outros lugares também, né? Eu acho que para pensar as tecnologias, a sociedade de dados hoje, a gente necessariamente precisa levar em consideração o nosso contexto, né? O contexto cultural, o contexto social, o qual a gente está inserido. E eu venho trabalhando, né? Trabalho na área de internet, smartphones, que foi o meu grupo de pesquisa junto com a minha orientadora desde o mestrado, né? Doutorado. E agora na graduação e na pós-graduação também venho trabalhando essas temáticas a partir, pensando a sociedade de dados de uma forma crítica, né? E também os prós e os contras, porque de qualquer forma a gente está dentro desse sistema, né? E é isso, né? Vim aqui para trocar com vocês também. Eu acho que eu não sei se eu apresento todos ou cada um por vez, que é 15 minutos que cada um terá, né, para fazer uma abordagem, pensando nessas temáticas. E a gente vai, então, fazendo, né, algumas trocas em relação a isso. Se quiser falar do Leon e da Marcela, que eles vão começar com a O Leon e a Marcela. Isso. Leon e Marcela, um prazer, então, estar aqui com vocês. O Leon, ele é advogado de inovação, tecnologia e corporativo, pesquisador no Observatório de Educação Digital do Legal Front Institute, aluno do ITS Rio, da UERJ, Regulação de Tecnologias e Plataformas, e coautor do livro LGPD versus Campanha Eleitoral. A Marcela, ela é cientista social e professora pela Universidade Federal Fluminense, mestranda em Humanidades Digitais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e educadora popular de educação digital na ONG Futuro do Complexo da Coruja em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi bolsista do programa Youth Brasil do CGI-BR em 2024 e atuou como pesquisadora no Observatório de Educação Digital do Legal Front Institute. O Francisco também, esqueci dele. O Francisco também é nesse painel aqui, eu acho.
E o Francisco, então, bem-vindo, Francisco, é gestor executivo do Legal Fronts Instituto, especialista em governança e regulações da internet pela Universidade de Mendoza, na Argentina, pós-graduando em Direito Digital na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado graduado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e formação técnica em eletromecânica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. É embaixador da Brasil Conference at Harvard e MIT e delegate do Young Americas Forum Summit das Américas e de One World Summit. Eu acho que talvez tenha alguém que queira entrar. Na EUP, pela Comissão Europeia, participou do programa Youth Brasil em 2024. É isso, né? Os três, por enquanto. E aí a gente tem a nossa estimativa aí de 15 minutos para cada fala e a gente vai também fazendo trocas, né? Conforme a gente vai se organizando. Se o Francisco pudesse iniciar só falando um pouco do Legal, o que a gente faz e do observatório, só para situar o pessoal no nosso trabalho e depois os guris estão à vontade. Perfeito, pessoal. Todos me ouvem? Sim. Sim. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Adorei que nós temos pessoas de todo o país aqui, de todas as regiões. E isso é muito bacana em termos de trocas, né? De fortalecimento de redes. Eu estou representando, junto com alguns pesquisadores, o Observatório de Educação Digital do Legal Fronts e da Placamãe.org, que é uma organização parceira na organização do Observatório. E, mais especificamente, eu falo aqui, enquanto Legal Fronts Institute, eu vou exibir uma tela, basicamente, uma tela inicial de apresentação do Instituto, mas antes eu queria complementar, reforçando a importância do tema de educação digital no contexto em que nós estamos inseridos, né? Recentemente, nós tivemos aprovado o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente em Ambientes Digitais. Essa foi e é uma pauta muito cara para nós do Instituto, porque boa parte do ECA Digital surgiu dentro dos grupos de pesquisa do Legal Fronts. Lá em 2020, 2021, o senador Rodrigo Pacheco convidou pesquisadores do Instituto, o senador Alessandro Vieira, convidou pesquisadores do Instituto para colaborarem com o debate sobre proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, e foi por meio de um grupo como o do Observatório de Educação Digital que boa parte do PL 2628 foi elaborado, né? Então, isso reforça um pouco da importância da pesquisa e da academia, da organização da sociedade civil na formulação de políticas públicas efetivas e que têm um impacto e uma contribuição global, né? Então, por meio de um grupo como esse que nós estamos agora, o Instituto conseguiu contribuir com outras organizações no fortalecimento da agenda de educação digital. E desde 2022, nós temos no Instituto o Observatório de Educação Digital, que é um grupo formado por pesquisadores voluntários, pessoas apaixonadas por temas de educação digital, e todos têm em comum o fato de, além de serem apaixonados por educação digital, porque todos são pessoas muito envolvidas, legais, boas de se conviver. Então, eu acho que o que une o Instituto, a nossa comunidade, são pessoas como a Mirelle, né, que está organizando essa iniciativa, como a Marcela, o Leon, o Adriano, a Ana Laura. Todo mundo aqui são pessoas apaixonadas pelo digital e isso é muito vibrante e envolvente. O Instituto também sempre está aberto a novas colaborações com outras organizações. Então, nós temos desde grupos de educação, a saúde digital, a grupos de governança e políticas de internet, até temas mais complexos, como temas de infraestrutura digital e telecomunicações. Então, periodicamente, nós lançamos editais, inclusive, nesse mês nós vamos estar lançando um novo edital para um evento financiado na Alemanha, e todo mundo que está aqui pode participar,
vai ser um edital de bolsas para pesquisadores terem uma vivência imersiva na Alemanha durante uma semana, em março do ano que vem. E a ideia é sempre trazer a perspectiva do direito global e comparar com o que nós temos no Brasil. Por isso, o Instituto tem um diálogo muito forte com outras unidades reguladoras e agências de fomento de outros países, sempre fazendo também a interface do contexto brasileiro com o contexto internacional. Então, eu queria convidar todo mundo a conhecer um pouco das nossas páginas, dos nossos programas, e também a participarem, né, e contribuírem com esse debate público, porque o Instituto ele é bem vibrante, vivo e aberto a todas as pessoas, né? Então, aqui eu deixo a nossa contribuição, em nome também da professora Paloma, que vocês vão conhecer a aula, que é coordenadora do Observatório. E estou muito animado para ouvir um pouco das falas da Marcela, do Leon, do Fabiano e de todos vocês que estão aqui hoje. Então, muito obrigada. Nada. Então, acho que a gente pode começar com o painel. Eu só vou ler a temática, então. Vou ler aqui. Então, o painel 1 é o letramento de dados, inteligência artificial na educação digital. Eu convido, então, a Marcela ou o Leon. Eu não sei quem quer iniciar o papo. Pode ficar à vontade, Marcela. Pode iniciar, Leon. Acho que você trouxe o slide, pode ser melhor para você iniciar, porque o meu, eu não fiz o slide. Tá bom, eu começo sem nenhum problema. Deixa eu só comentar uma coisa. Toda essa nossa ação veio através de um convite da SECOM. Então, hoje nós estamos dentro da 3ª semana de educação midiática, e é por isso que nós estamos promovendo tudo isso aqui em conjunto, pensando muito em como a gente pode discutir a educação midiática. Então, por isso que eu pensei em fazer isso junto com o PPGC, com publicidade, com direito, e trazer eles. Por isso que nós estamos fazendo isso aqui. Vai, Leon, é tudo teu. Tá, eu não vejo vocês, mas eu consigo me ouvir bem, né? Sim. Então, pessoal, boa tarde para todos. Fique à vontade para me interromper também, mas é uma fala de 15 minutos mesmo que eu planejei. Vou seguindo aqui, depois a gente vai ter um momento de conversa, eu acho que fiquem à vontade. Fiz os slides aqui por mais insegurança minha e preocupação pedagógica com quem ia assistir de longe. Então, a realização é do Legal, que o Francisco já super bem apresentou, a Unipampa, vocês estão aí, e essa 3ª semana, que a Mirella acabou de comentar, é da educação midiática. Então, se você procurar lá no site do governo federal, da SECOM e etc., tem um flagzinho lá que você consegue encontrar a Unipampa e nossas informações e tudo mais. Tá? Então, o objetivo desse meu papo aqui é apresentar estratégias para eficácia do letramento digital para adultos e também poderia ser aplicado para adolescentes. E, assim, como está no ambiente aqui seguro, fazer alguma palavra de assim, da minha região, alguma coisa assim, fiquem à vontade para também pedir alguma interlocução, tá? E algumas imagens dessa apresentação foram geradas com o Canva, que é a plataforma que eu estou usando aqui. Então, tá bem travadinho. Gente, é o seguinte, eu vou partir de 4 argumentos que vão fomentar essa minha apresentação aqui, que é, então, para pensar e ter eficácia numa educação digital para adultos, nós precisamos de alguns parâmetros, princípios, eixos, enfim, eu uso aqui como argumento, só que o adulto ele precisa entender o chão que ele está pisando, e eu vou fazer sempre analogias com construção civil, que é um pouquinho mais fácil, até porque eu estou imaginando que as pessoas sabem o que é um prédio, sabem o que é uma casa, sabem o que é um shopping, mas muitas vezes não vão entender o que é um aparelho, um aplicativo de inteligência artificial, vai ser mais complexo. Então, entender o chão que está acontecendo, saber quem paga e quem gerencia essa obra, né, que é onde a pessoa vai entrar, usar novos tipos de materiais e pensar em novas mãos de obra. Tá? Então, esses são os argumentos. O primeiro, que é esse entender o chão que pisa, vamos pensar numa estrutura de um shopping, fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar. Então, como que
poderia ser aplicado uma apresentação de como funciona um aplicativo, um chat da vida, um chat GPT, um Gemini, etc., para adultos que não têm relação nenhuma, ou nenhuma familiaridade com tecnologia. Então, a analogia que eu uso aqui da construção, né, que é um shopping, é pensar o seguinte, olha, o shopping ele tem uma infraestrutura, ele tem a base, onde ele é construído, eu tenho o primeiro piso, né, que são as lojas, e eu tenho o segundo piso, que é o andar de jogo e comida. E eu consigo navegar entre esses andares aqui por meio de elevadores. Até aqui, ok, eu acho que é um conhecimento que é relativamente fácil de se perceber. Troca shopping por prédios, por galerias, enfim. Isso é mais sentido no contexto de aplicação. E aí, se a gente tenta fazer essa mesma analogia agora, para refinar um pouco o conhecimento para educação digital, letramento digital, então, a gente já pode trazer aqui elevador e infraestrutura, faz tudo parte do mesmo sistema, que é manter o prédio em pé e percorrer por ele. Então, seriam cabos, seriam servidores, então todo aplicativo ele tem na sua base cabos de conexão, servidores que vão manter as informações lá. Eu preciso ter um dispositivo para acessar essa loja, para acessar esse shopping, então um dispositivo de conexão com a internet, e eu tenho os aplicativos, que é tipo a parte de comida e a parte de jogos, um shopping. Tentando deixar isso ainda mais prático, a gente pode arrastar, né, a infraestrutura, e substituir por cabo e servidor, o elevador é substituído por internet, eu coloco no primeiro piso aqui dispositivo e conexão com a internet, e aplicativos, redes sociais, os chats de IA, e fica um pouco mais fácil, talvez, para explicar para alguém que não tem muita proximidade. Aqui, tentando ser um pouquinho mais ilustrativo, e essa imagem foi gerada com IA, vocês percebem, né, digitação horrenda, continua sendo aquele mesmo prédio, aquele mesmo shopping, aquela mesma estrutura, onde eu tenho os servidores, onde eu tenho as escadas rolantes, eu tenho os cabos, eu tenho isso na estrutura, no térreo, né, ou antes do primeiro piso, né, então, térreo aqui. Eu tenho os dispositivos e conexão com a internet, eu tenho os aplicativos, as redes sociais, os chats, as lojas, pode ter loja no segundo andar, enfim. Mas assim, eu acho que fica um pouquinho mais pedagógico. Oi? Só um minutinho. Mirelle, desliga o teu microfone, que ele está batendo o eco da fala do Leon. Tá bem. Pronto. Posso seguir aqui? Tá dando para acompanhar? Tá melhor? Agora eu não ouço quem... Ah, sim, tá muito melhor. Obrigado. Bastante melhor. Vou confiar em vocês, igual quem cai para trás acredita que a pessoa tá. Então, assim, tentando fazer essa analogia de estrutura, infraestrutura e construção, aqui a gente consegue abrir, né, o shopping, abrir o prédio, abrir o aplicativo, o prédio, para poder exibir o que tem lá dentro. Até porque eu já pude apresentar de outras formas e tenho percebido que até vai ser um artigo que eu vou publicar aqui, traz um pouco dessa, entendendo o básico, né, é o título que eu trato especificamente dessa estrutura, porque tentar explicar essas camadas se torna muito mais difícil. E aí, assim, todo mundo aqui está usando uma plataforma, mas não necessariamente vão ter essa percepção de como funciona o desenvolvimento dessa plataforma e pensar como um produto e as camadas existentes. Então, eu tenho aplicação, apresentação, pode ser considerado o front-end, né? Eu tenho seção, transporte, rede, enlace, a palavra, né, ainda utilizada, e a parte física. Aqui eu tenho o que processa dentro de cada uma dessas coisas, a função de cada uma dessas camadas, e isso daqui é uma forma didática ainda. Se vocês forem procurar alguns outros autores, principalmente técnicos, eles vão tratar de outras formas, metodologia OSI, enfim, tá? Então, só complica. Então, no final, quando o adulto está navegando num aplicativo, numa plataforma, numa rede social, tudo isso está por trás. Tudo isso o quê? Isso,
Então, eu acredito que assim fica um pouquinho mais simples de compreender. E assim, então, o primeiro argumento é, saber onde pisa fica mais fácil a partir do momento onde eu consigo trazer um conhecimento baseado na experiência, na vivência e naquilo que já é de realidade desse adulto, né? Essas analogias, isso é algo eficaz. Lógico, se eu pegar para o setor privado, isso também funciona quando eu vou apresentar alguma coisa para um cliente ou para um órgão público, tentar sempre trazer aquilo que ele já tem de pressuposto na mente. E saber quem paga e gerencia a obra influencia muito. E aí uma pergunta, né? Se algum de vocês já teve a oportunidade de opinar sobre a construção de um shopping, porque eu não, né? Eu nunca tive essa oportunidade e nós imaginamos ou imaginávamos que esse shopping que as plataformas, esse shopping que são as redes sociais, esse shopping que são ou podem ser até os chats, e aqui eu vou fazer essa confusão intencional todas as vezes, né, para parecer quase como um sinônimo, ele era isso, né, ele era uma coisa colorida, ele era uma coisa para os leigos, né, assim, leigo eu falo que não para pensar, não tem tempo de pensar, ok, que as pessoas não têm tempo para pensar, mas depois do fato, né, a adultização, da viralização da iniciativa do FELCA, tanto o Francisco trouxe aqui o ECA Digital, nós temos já uma visão mais madura, ou mais realista, mais empírica, mais material de como de fato é esse ambiente digital, ou esse shopping. Então, o shopping, ele não é aquela coisa colorida. Na realidade, ele é cheio de monstros, e aqui eu fiz essa estrutura para apresentar para pais, né, de crianças e adolescentes, quando eu fui apresentar sobre essa iniciativa de a internet não é segura. E aqui as plataformas, alguns dados, né, que são interessantes. Então, a Meta teve um faturamento global estimado em 150 bilhões em 2024, o TikTok teve uma receita global projetada de 180 bilhões, a Kawaii, no último balanço, teve uma receita total de aumento de 20%, né, para 15,68 bilhões em 2023. Então, assim, esse shopping, ele está proporcionando lucros gigantescos. Em contrapartida, a gente tem que explicar para as pessoas como é que elas devem utilizar e reconhecer esses shoppings que não são pensados para ser seguro mais, ou mais, né? Não são pensados necessariamente para ser seguro, para ser um lugar amigável. E aí, uma frase aqui, né, que eu tentei sintetizar, o apocalipse das máquinas, né, é uma escolha, e ela não costuma ser feita, né, não costuma ser uma escolha feita pela base da pirâmide, e aqui é uma questão objetiva e empírica. Quando eu faço o questionamento de alguém já participou ou já foi ouvido na hora de construir um shopping, é a mesma coisa de quando é construído um aplicativo como um chat, como uma plataforma como essa que nós estamos usando, como o Canva, que eu também utilizei. Ninguém participou aqui do processo de tomada de decisão de como o produto ou negócio ia ser desenvolvido, ofertado e utilizado. Então, é uma escolha, só que não é uma escolha feita pela maioria das pessoas, se eu posso considerar assim, tá? E aí, nesse próximo argumento de educação de adultos, eu não estou fazendo uma crítica aleatória, não, é um processo de educação e letramento digital. Então, eu parto do pressuposto de que nós também precisamos, agora, para desenvolver uma educação de adultos ainda melhor, usar novos materiais, não sei do meu tempo, se alguém puder, mas eu já estou acabando. Então, usar novos materiais para construção é bom, talvez a construção de hoje não vai transformar, não vai fazer o mundo ser um mundo melhor no futuro. Então, vamos buscar outros tipos de materiais para se desenvolver o letramento digital, E aqui, como eu sou uma pessoa que pesquisa a China, eu trago alguns insights desse país e eu faço o seguinte apontamento, né? O aparelho que eu estou usando, o aparelho que vocês estão usando, a televisão e vários componentes, eles são fabricados lá. Provavelmente eles são made in China. Aí tem made in Taiwan também, mas assim, muita coisa é made in China. Então, se a gente usa o aparelho que nós fazemos a pesquisa, os dispositivos para fazer anotação e etc., por que não entender e aprender com esse país, além da indústria, a metodologia, a aplicação de desenvolvimento de educação, alfabetização digital? Então, essa foi a reflexão que eu fiz. Não faz sentido eu só comprar o produto ignorando o repertório cultural e pedagógico do país. Então, pensando em alguns insights, né, eu trouxe aqui duas referências
Um é um artigo bem recente, de 2025 aqui, né? Que vai trazer um pouquinho como que teve esse despertar e o plano de ação para a educação digital. E existe um paper também do próprio governo, que chama White Paper on Teen Smart Education, e eles trazem várias coisas, é muito bacana, tá? Mas eu vou citar só alguns. Então, eles se preocuparam em fazer uma infraestrutura digital massiva em escola, mesmo em escolas rurais, um apontamento. Por exemplo, questão de otimização de espaço, será que faz sentido eu ter laboratórios de informática em todas as escolas, ou será que faz sentido eu ter um laboratório de informática num local específico, estratégico, para que todas as escolas utilizem uma vez por semana, por exemplo? Né? Então, são paradigmas que são revisitados. Plataformas nacionais unificadas de ensino online. Esse ano teve um plano de AI+, vocês já devem ter visto matérias, e não foi porque vocês procuraram, né, mas porque aparece sobre o DeepSeek, China na inteligência artificial, enfim. Então, eles desenvolveram e lançaram diretrizes para um plano nacional e até com afetações internacionais de inteligência artificial, chama AI+. Formação docente em tecnologias educacionais, então o próprio governo disponibiliza essas tecnologias educacionais para que os professores utilizem, e a alfabetização digital se torna uma meta nacional. E aí, a partir desses novos instrumentos, o repertório, eu penso em novas mão de obra, né, para a gente superar a ideia de emprego e mão de obra apenas não especializado, para um país melhor ou maior desenvolvido no sentido acadêmico e profissional. Então, tem uma máxima que eu acredito, que o povo brasileiro é ótimo em pegar uma ideia de fora e melhorar. Eu ouvi essa frase, eu acho que foi de um comediante, e eu achei maravilhosa. Então, a pizza, embora eu nunca tenha ido à Itália comer uma pizza, eu tenho certeza que a nossa é melhor. Né? E aí, vamos pensar em combinatividade, né? Às vezes, criatividade parece a ideia de criar, fica muito difícil. Então, se a gente soma, né? Pega uma plataforma nacional unificada de ensino online, uma experiência em site chinês, e pega um programa do Brizola, de quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, né? Que era um programa Nenhuma Criança Fora da Escola, e a gente combina isso, poderia ser todos os professores em uma plataforma unificada de ensino, público ou privada. Então, aqui a gente tem um potencial insight, ideia para se pensar em como projetar um plano efetivo, né? Aumentar a eficácia da educação e do letramento digital. E uma outra ideia a gente pega a alfabetização digital como uma meta nacional, e o antigo Telecurso 2000, que era aquele programa onde todo mundo colocava para dormir, ou alguns mais estudiosos do que eu colocavam de fato para aprender aqueles ensinos técnicos, etc., nós poderíamos ter um telecurso 24 horas de antigolpes digitais. Imagina só, para uma população adulta, para uma população, eu não sei o que está no chat, para uma população adulta, idosa, ou que tem menos familiaridade, enfim, ter um canal onde está sempre falando sobre os golpes digitais e como não cair. Acho que é uma solução um tanto quanto simples, enfim. Então, essas são algumas ideias, alguns insights, e aí eu cito aqui o Darcy Ribeiro, um grande cara, né, para não colocar mais elogios. Num documentário que ele trata sobre o povo brasileiro, ele fala que a coisa mais importante para os brasileiros é inventar o Brasil que nós queremos. Então, aquela ideia de Brasil, o país do futuro, ela pode ser apontada agora para inventar o Brasil do presente, inventar o Brasil do agora. E eu acho que é isso. Então, se eu tenho adultos, tentei ser bastante objetivo aqui na minha fala, pessoal. Obrigado, viu? Adorei, Leon. Eu acho que a gente pode deixar os comentários para depois, né? Pode ser que aí a gente escuta os outros e também fala a partir das outras falas, né? Uhum. Marcela, agora é contigo. Obrigada. Parabéns, Leon. Foi ótimo. Então, pessoal, vou me apresentar novamente. Meu nome é Marcela. Eu agora sou mestranda em Humanidades Digitais. Eu sou do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, que fica na região metropolitana, é a segunda maior cidade do estado. Eu não preparei slide, eu fiquei bem
enfim, os últimos dias no Rio de Janeiro foram bem ruins e, enfim, acabei não preparando. Mas contextualizando, eu atuo, vou falar, minha fala vai ser uma fala mais local da minha atuação na minha cidade. Eu atuo numa ONG que trabalha com educação digital no Complexo da Coruja, que é uma favela em São Gonçalo. E na nossa dinâmica, né, eu sou professora de letramento digital, mas eu sou por formação cientista social. Então, a gente tem trabalhado com uma apropriação ética e segura da tecnologia que garanta autonomia, mas assim, a gente tem reformulado muito os nossos currículos e as nossas ementas porque a inteligência artificial generativa abriu um novo paradigma de letramento para a gente, ao ponto da gente duvidar se os professores eles estavam letrados digitalmente para trabalhar com esses novos paradigmas. Então, a gente teve todo um trabalho para reformular e, enfim, conseguir passar isso para os alunos. O nosso curso de letramento, ele vai dos 12, assim, a gente tem alunos de 12, 16, 15, pré-adolescentes e adolescentes, tem jovens adultos e também idosos, e o que a gente propõe é que você saia formado sabendo mexer o básico em dispositivos. Esse é o objetivo do curso, que você consiga se apropriar da tecnologia. E a gente descobriu, assim, com o tempo, que o letramento digital ele também envolvia um letramento sobre mídias, né? Porque não fazia sentido o nosso aluno saber utilizar o dispositivo, mas ele não entender essas dinâmicas de plataformas e ele cair em golpe, seja de pinching, seja até de jogos de aposta ou fake news. Então, foi uma grande questão para a gente, assim, não fazia sentido o aluno saber utilizar uma inteligência artificial e no final ele achar que o ChatGPT é um amigo ou até pior, um psicólogo. Então, isso envolveu um letramento também, em paralelo, sobre as mídias e os modelos de negócio. E, enfim, a grande crítica que a gente tem colocado nas aulas, né, sobre, não é uma crítica à tecnologia, mas sim aos modelos de negócio, entendendo que sim, a tecnologia traz muitos avanços, é muito boa, mas também existe um sentido por trás de quem está formulando certas tecnologias, e você pode utilizar daquela tecnologia ou não, se você não quiser, porque se você utiliza e você não pode negar essa utilização, não é mais uma tecnologia centrada em pessoas, e sim uma tecnologia centrada nas máquinas e nas plataformas, e quem está formulando essas plataformas e essas tecnologias. E se alguém tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat alguma pergunta, quiser levantar, falar, Marcela, tem uma dúvida, não tem problema. Mas, enfim, a gente também fez um letramento dos próprios professores, isso esse ano, né? A nossa aula na turma, né, que a gente chama turma de melhor idade, com idosos, foi introduzido também aulas sobre inteligência artificial, e num princípio era uma aula de inteligência artificial muito, olha isso que isso aqui pode fazer, mas de uma forma assim, olha, vamos criar imagens, vamos criar narrativas com a inteligência artificial, muito com essa parte mais das artes. E aí, depois, sem um pânico moral sobre a tecnologia, nós entramos para o letramento midiático e do cuidado dos professores, mas também dos alunos, para isso continuar assim, sendo repassado. Então, a gente foi muito para entender as narrativas das mídias, das plataformas, entender que a inteligência artificial, o que é essa ferramenta de verdade, do tipo, olha, a gente mostra os datasets, olha, isso aqui é um dataset, que é imenso, são milhares de informações, um ser humano não consegue entender aquilo, não consegue absorver aquilo, então você precisa da máquina. E aí você tem uma resposta que é uma probabilidade, não necessariamente ela tem um compromisso com a verdade, assim, a gente ensina também a ler sobre as diretrizes das plataformas, as diretrizes da ferramenta. Olha aqui, esses dados também não são seguros, do tipo, eventualmente, você não tem uma garantia dessa privacidade dos seus dados. Então, algumas aulas, por exemplo, que a gente
ensinou a utilizar o ChatGPT também, mostramos o vazamento, o grande vazamento que teve esse ano do ChatGPT de conversas privadas de pessoas, de usuários com o chat. E deixa eu ver mais o que. Tá. E a gente tem trabalhado com isso, com essa perspectiva, com os idosos também, mas com as meninas, né, as meninas mais novas, a gente tem percebido uma demanda crescente, que foi a questão da cibersegurança delas e da violência de gênero online, que tem sido propagada pela inteligência artificial. Muitas meninas vieram com questões assim que me chamaram muita atenção, que foi sobre a fabricação, né, dos deep nudes. E deep nudes, para quem não sabe, são nudes feitos com inteligência artificial, sem autorização daquela pessoa. E muitas meninas vieram, assim, a gente tem tido turmas para meninas também, especificamente, para elas se sentirem mais seguras nesses ambientes. E um grande desafio tem sido pensar nas novas avaliações com inteligência artificial, assim, do tipo, não tem como demonizar aquilo, falar não use, eles vão usar. Então, como é que a gente consegue adaptar essa ferramenta para ser uma aliada no ensino, assim, não dela ser usada necessariamente na mediação pedagógica, mas você entender aquilo ali, como aquilo funciona, o modelo de negócio da coisa, e como você consegue utilizar aquilo de uma forma que não seja, que não te põe em risco, que não seja antiética, que você respeite, por exemplo, propriedade intelectual, e tudo isso é apresentado também. O desafio maior que a gente tem visto, né, tem sido na questão do letramento midiático, de entender, né, que a plataforma não tem um compromisso para a verdade, até porque muitos vêm com a impressão de que, porque a máquina disse aquilo, a máquina ela é neutra, logo aquilo ali é uma verdade, então ela é um mecanismo de busca. Então a gente tem desmistificado muito isso, e até eu ia trazer para vocês, mas eu não fiz a apresentação, me desculpem, mas eu ia trazer uma lista, né, de outras inteligências artificiais, e algumas até são mais próprias, né, para pesquisas científicas, tipo a Boreum, que trabalha com artigos científicos, mostra fontes, enfim, a gente tem mostrado isso para os alunos, ou então falado, olha, coloque isso aqui no chat, pergunta isso, agora diz que ele está errado, mas o chat não estava errado, ele apresentou uma informação correta. O Adriano escreveu um comentário. Ah, Adriano, depois vou ler, obrigada. Mas enfim, anotem essa referência do Adriano. E o chat às vezes fala que, ok, estou errado mesmo, porque, enfim, ele está sendo treinado para te dar uma resposta. Se você disser que ele está errado, mesmo ele não estando, ou se você disser que ele está certo, mesmo que ele esteja errado, ele vai dizer, ok, estou certo, estou errado. Enfim, ele não tem um compromisso com a verdade. E, enfim, além de toda a problemática, né, que os datasets que treinam a máquina, eles são predominantemente do norte global, predominantemente de língua inglesa. Então, para, por exemplo, corrigir um texto dos alunos, perde toda a identidade cultural deles, toda a forma de escrita que eles se comunicam, para ficar um texto padronizado. Que é até uma problemática, por exemplo, do Paraná utilizar a inteligência artificial para correção de redações. Extremamente problemática. Mas a gente tem tentado incorporar, por exemplo, já que eles vão utilizar de qualquer forma, né, dificilmente tem dever de casa, assim, a gente sabe que eles vão utilizar, e a gente pede para utilizar na nossa frente, assim, olha, você pode pedir uma sugestão para correção ortográfica, isso é aceitável, mas não pede para ele corrigir diretamente, ele pode corrigir, sei lá, como você se comunica, sabe? Que não necessariamente está errado, a sua identidade é quem você é e como você escreve, isso é totalmente aceitável. E, enfim. E também a gente tem discutido muito, né, sobre a questão da faixa etária para os alunos utilizarem inteligência artificial, a problemática deles utilizarem o chat enquanto psicólogo, e agora mais uma problemática, que vem aí o chat erótico do ChatGPT também, que em tese vai ter uma verificação, né, etária, mas a gente sabe que não necessariamente tem ocorrido de uma forma
que seja eficaz para garantir isso, né? Esperamos que com o ECA Digital isso mude de cenário, mas... E também temos trabalhado com o viés da inteligência artificial. Um dos treinamentos que eu fiz com eles foi, por exemplo, eu falei, olha, o ChatGPT sabe meu nome, o ChatGPT sabe que eu estou na universidade, e eu vou pedir para ele gerar uma imagem minha a partir do que ele sabe sobre mim, a impressão que eu passo. E ele não tinha, por exemplo, meu chat, ele não tem informações muito pessoais minhas, do tipo fotos, eu não alimento ele com fotos, descrições minhas. E quando eu pedi para o chat gerar na frente dos alunos, eu já tinha gerado antes, mas eu pedi de novo, que eu já sabia o resultado do chat, e apareceu um homem branco, que aí ele disse que passava uma imagem acadêmica, de seriedade. E os alunos foram percebendo essa questão do viés também, que tem a ver com essa base de dados no qual a inteligência artificial é treinada. Então, a gente tem trabalhado essas questões para eles entenderem, né, como aquilo funciona e como pode não ser tão seguro assim. Além de também deixar muito claro, olha, informações pessoais não devem ser inseridas, sabe? Essa empresa, a partir do momento que ela quiser vender aquilo ali, sabe-se para quem, você pode estar em risco, pessoas à sua volta podem estar em risco. Se forem informações da sua empresa, se for trabalhar um dia, também isso é extremamente problemático. Sim, ele não garante que você vai ter aquilo ali como sigiloso. Então, a gente tem ido para essa perspectiva. E eu queria fazer 2 recomendações, assim, acho que minha fala foi bem curtinha, mais curtinha que a do Leon. Mas fazer 2 recomendações de materiais. A primeira é o novo relatório, gente, o novo relatório do Internet Lab, que ficou muito bom, assim, um grande resumo. Eles fizeram com 3 eixos de onde a inteligência artificial está sendo implementada. Foi um eixo de cultura, crianças e adolescentes e educação. E ficou, assim, muito bom. Acho que foi um grande pontapé inicial, assim, para entender todas essas problemáticas nas áreas. Ai, obrigada, gente. Eu li ontem, assim, eu li assim que saiu, ficou muito bom. E, além disso, tem o guia da Unesco, tem tanto para alunos quanto para professores, do guia ético sobre o uso da inteligência artificial na educação. Eles também têm um guia só de uso ético de inteligência artificial, mas eu acho que talvez da educação, para essa temática específica de criança e adolescente, possa ser mais útil. Será que o Francisco tem? Francisco, nosso gestor, isso, maravilhoso. Então, acho que basicamente tem sido essa perspectiva que eu tenho trabalhado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, enfim, estou aberta aí. E é isso. A Proferine vai tocar a moderação. Fala daqui, acho que é melhor. Será? Acho que eles me escutam bem aí. Mas teria uma terceira pessoa? Não, acho que o Francisco. Francisco, você quer complementar com alguma coisa? Não, tudo ótimo. Só tem uma pergunta, mas eu posso fazer na hora das perguntas. Tá. Eu também tô cheia. Eu até anotei algumas coisas aqui. Eu não vi ainda esse relatório, né, que a Marcela comentou do relatório da Internet Lab. Eu sei que o NET tem vários relatórios, né, que eles produzem anualmente, e eu acompanho alguns, mas esse último eu não acompanhei ainda. E quero, né, foi muito bom escutar vocês, acho que de 2 perspectivas diferentes, assim, o Leon, é o Leon, né? É o Leon. O Leon e a Marcela, é muito bom escutar vocês, né, na minha visão, assim, partiram o Leon mais de uma questão estrutural, né, que é dessa materialidade que o colonialismo digital tem tanto batido na tecla, né, os estudiosos do colonialismo digital, que não tem como a gente pensar a internet, a sociedade de dados hoje, sem pensar a estrutura e sem pensar a materialidade das coisas, né? A própria metáfora da nuvem,
que é uma das primeiras coisas que eu falo nas minhas aulas de dados, que é a ideia de que as plataformas mesmo nos venderam, né, da ideia de que tudo está na nuvem, dessa metáfora simbólica que nos faz crer que esses dados eles não são materiais, né? E o primeiro indício, né, da materialidade desses dados é que quando a gente precisa de mais espaço no nosso celular, a gente tem que excluir coisas para caber outras, né? E aí isso nos mostra como toda essa estrutura, essa infraestrutura, né, que o Leon trouxe, acaba não tendo, né, essa materialidade, os centros de processamento de dados hoje, né, que é um grande negócio, especialmente nos Estados Unidos e na China. Então, eu acho que não tem como a gente pensar mesmo essa sociedade de dados sem pensar essa estrutura material, né, que o Leon trouxe muito bem aí de uma forma didática, pensando uma construção, né, achei muito bom, que é uma forma didática mesmo, né, da gente entender essa estrutura. E a Marcela, né, muito bom escutar também, Marcela, pensando especialmente nessas questões de inteligência artificial, do viés, né, da inteligência artificial e das questões de nudes, né, das meninas, o chat GPT erótico, eu não sabia que era esse o nome, mas eu já tinha escutado falar desse novo lançamento aí, né, do chat GPT, que é assustador, né, ao mesmo tempo que é assustador, não é uma novidade, não é... A gente não se choca, porque é o esperado já dessas plataformas, né? Que visam só o lucro, né? Eles não estão nem aí com a sensibilidade dos nossos dados, com a privacidade dos nossos dados, o que se faz, né, com os nossos dados, eles realmente estão nem aí. E a preocupação tem vindo, né, de estudiosos, do campo acadêmico, de militantes, né, para pensar o que está sendo feito com os nossos dados, de que forma, né? A gente está produzindo informação e desinformação também com esses dados, né? Tem uma frase que talvez a grande maioria conheça, ou já pelo menos escutou falar, que da professora da UFRJ, Marie Santini, do NetLab, que ela fala numa palestra dela que está disponível online, e é de um político do século XX, depois do final da Segunda Guerra Mundial, que ele fala que em uma guerra, talvez vocês tenham citado também a frase, em uma guerra a primeira vítima é a verdade, né? E quando a gente está falando de plataformas, de inteligência artificial, de produção de dados, a gente está falando numa guerra de disputa ideológica e também de narrativa, né? Onde a gente consegue perceber que a primeira vítima é a verdade, né? A própria possibilidade de a gente pôr em questão a verdade já é uma conquista da desinformação, porque se uma verdade né, uma notícia que é verdadeira, tem circulado, e a desinformação consegue colocar em xeque aquela verdade, a desinformação já atingiu o seu objetivo, né? Que é colocar em dúvida a verdade. O exemplo disso, no Brasil, a gente consegue perceber, entre tantos outros, né? Mas em relação à vacina, né, no período do Covid-19, que é colocar em xeque grande parte da população, a veracidade e a efetividade da vacina no Brasil inteiro, né? Tanto é que nós tivemos dados de baixa de vacinação em crianças recém-nascidas, de vacinas obrigatórias, né, para as crianças. Então, a gente consegue perceber que como a desinformação, nessa sociedade de dados que a gente vive hoje, coloca em xeque. O momento que se coloca em xeque já a verdade, a desinformação já atingiu o seu objetivo, né, de duvidar da verdade. Eu fiz algumas anotações, mas eu acho que dá para a gente abrir para perguntas, né? Para a gente fazer uma troca mesmo de outros colegas. Eu acho que o Francisco, então, tinha uma dúvida, dá para a gente compartilhar. Vamos ver. Francisco, o que tu queria perguntar? Aqui, ó. Perfeito. No chat. Tá. Então, ele pergunta assim, ó, como vocês têm visto o uso de IA para produção de material didático?
a exemplo do governo de SP. Eu não sabia o que eles fizeram. Marcela, pode falar. Será que o Francisco gostaria de falar melhor? Qual que é o contexto? Francisco, me corrige aí se eu estiver errado, tá? Pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: o material didático que saiu há pouco tempo tinha algumas informações erradas, literalmente, assim, imprecisas, errado. Fato histórico com data equivocada. E aí levantaram isso. Eu não sei, Francisco, eu não sei se de fato foi gerado por IA, tá? Eu acho que tem pessoas que podem ter competência também de errar, mas... Em tese. 2024 já estava sendo cogitado, assim, tanto os planos de aula sendo feitos por IA, as aulas, quanto as próprias apostilas. A Prefeitura de São Paulo queria fazer uma parceria com a OpenAI para isso. E aí o ChatGPT ele fazer as apostilas, e só que aí teve toda a problemática da sociedade civil sendo contra e algumas outras instituições, e no final eles voltaram atrás, falaram que não, que seria verificado por humanos, enfim. Não sei se eu não tenho acompanhado se foi para frente agora esse ano. Foi, Francisco? Teve alguma outra novidade sobre? O que eu acho é que eu acho péssimo. Assim, tem toda a questão, né? Eu acho que o Leão e a professora levantaram sobre o colonialismo digital, assim, e tem um grande problema é como essa base de dados é treinada e o que contém nessa base de dados, assim, como vem de uma perspectiva do norte global, e estão implementando aqui no sul global, você tem toda uma pobreza cultural quando ele vai abarcar outros grupos, assim, a história de outros grupos, grupos que têm uma presença online menor, eles são invisibilizados dentro dessas narrativas. Enfim, e tem toda a questão dos preconceitos e vieses que entram nessas bases de dados que eles ainda não conseguiram resolver, sabe? Até para a área da medicina, assim, modelos de LLMs também não têm conseguido remover viés racial ainda para decisões, relatórios médicos, decisões, assim, não acho que seja prudente de forma alguma fazer isso. Ainda tem toda a questão da precarização do trabalho na área da educação, assim, como isso está entrando, qual o sentido, né, de você colocar uma inteligência artificial para fazer uma apostila. Por quê? Se você me permite, Marcelo, eu acho que eu coloco um outro ponto, Francisco. Agora, independente, assim, do resultado neste caso, eu acho que tem um potencial muito bom, positivo mesmo. Vamos pensar em alguns cenários. Eu participo de alguns conjuntos de pessoas, de professores também, educação básica e etc. Pensando o seguinte, tem uma sala de aula que você pode otimizar o tempo do professor, e eu não estou pensando em produtividade, então vamos separar os assuntos aqui, né, gente? Não estou pensando em precarização do trabalho ou produtividade para professor ser remunerado a partir de cumprimento de meta, nada a ver. Eu acho que a capacidade do professor em conseguir criar estratégias pedagógicas mais eficazes para a sala de aula, eu acho que a IA tem um potencial absurdo de facilitar isso. Então, vamos supor que você tem uma sala de aula onde, o que é normal, né? Toda sala de aula tem, cada aluno ele está em um nível, ou ele entende mais ou menos de algum tipo de conteúdo. Eu sempre tive dificuldade em exatas, e pode ser que uma professora poderia desenvolver atividades mais adaptadas à forma como eu aprendo, do que o contrário. Então, eu acho que, assim, a produção do material didático, com o uso de inteligência artificial, ele não é necessariamente ruim, mas tem todos esses problemas que vocês sabem que a Marcela falou, uma coisa não exclui a outra, mas são escolhas, né? A ferramenta ela está aí, eu acho que a escolha atual ela não tem sido inteligente e nem tem sido para o bem popular, digamos assim, ela tem sido muito pelo contrário, para outro uso, mas eu acho que tem um potencial positivo de uso bastante interessante.
A Mirelle vai nos cortando, senão a gente vai ficar batendo papos 3 agora, tá? Fabiano, pode contribuir, porque você é da educação, você e o... acho que você é muito bem-vinda. Queremos escutar o pessoal da educação também. Mas eu estou bem alinhada aí com a Marcela, eu também, nesse sentido. São muitas questões, né? Agora a gente começa a bater papo e estoura a programação toda do evento agora. Nós temos algumas questões importantes ali, que aí, por exemplo, uma coisa que o Leon falou que eu acho fantástica, e aí os problemas que ela traz depois, o viés dela, né? Nós temos hoje, na educação básica, salas com 30 e tantas crianças, né? Muitas delas com inclusão, né? Sem professor de apoio, com o SAEB batendo na porta, exigindo o aumento de nota dessas crianças todas, né, com a Secretaria de Educação batendo na porta, exigindo também, e aí tem mais o IDEB, tem uma série de questões ali, e o professor enlouquecido tentando dar conta, né, e dependendo do local onde o contexto social dessa escola, fica ainda mais complicada a situação. E aí nós temos uma inteligência artificial, que ela consegue separar os alunos por perfil, e de acordo com o perfil, ela consegue entregar material específico para a necessidade daquele aluno. E aí tu olha assim, pá, joinha, perfeito. Era o que eu precisava, minha nota do SAEB aumenta, e a partir daqui é correr para o abraço, ser feliz, porque inclusive eu vou começar a ganhar mais tempo. Né? E aí a gente começa a olhar alguns desafios que isso nos joga na cara, né? Primeiro, a gente tem ali, na época da pandemia, os nossos dados todos sendo dados de presente ou para o Google ou para a Microsoft, na maioria. A gente migra para o virtual, as escolas fecham, a gente migra para o virtual, a gente não sabe o que fazer, e a gente dá os nossos dados todos para eles. E ali, tanto municipal, estadual, privado de educação básica, quanto as universidades, dão todos os dados que têm, né, todas as suas produções, e a gente passa a produzir usando os sistemas deles. Então, eles já têm os dados das nossas produções. Depois disso, a gente começa a pedir para ele gerenciar a questão de, e aí eu vou abrir aspas, produtividade dos alunos. Porque eles sabem quem é bom na área de biológica, quem é bom na área de exatas, quem é bom na área de humanas, e vai trabalhando nesses contextos. E a gente tem alguns desafios aqui, por quê? Porque a gente tem isso afetando muito o papel do professor enquanto educador. Porque ele passa a não gerir mais a sala de aula. Eu vou usar uma palavra bem... dessa questão de colonialidade mesmo, né? Ele passa a gerir, ele não consegue mais nem gerir a sala de aula. Por quê? Porque o sistema começa a entregar. E a hora que o sistema começa a entregar, nós perdemos a questão de regionalização, né? As crianças começam a adotar o discurso, né, do que a gente está falando aqui como norte global, né, dos grandes empreendimentos, das grandes empreendedoras lá. Nós temos uma precarização do professor. A partir de agora, ele começa a perder o próprio domínio sobre o que ele quer trabalhar de conteúdo. Ele passa a perder a questão de gestão de turma. A gente começa a discutir de uma forma muito linda a questão do ensino ser híbrido, né, e metodologias ativas, que eu acho fantásticas, mas a gente tem que olhar esse outro lado, porque o sistema começa a dar conta de tudo. E o professor ele passa a perder esse espaço, né? E a gente sabe o quanto o papel do professor é importante, né? De conhecer cada aluno, de atender a necessidade do aluno, né? De trabalhar uma série de dinâmicas de sala, ele para a perder esse espaço, essa competência, porque realmente a IA é muito melhor do que a gente quanto a isso. Só que ela não é humana, e ela perde o tato humano do professor, do educador, principalmente, se a gente for daqui a pouco separar quem é professor e quem é educador, né? Então, é uma discussão que a gente tem que ter, né? Porque, assim, a IA faz muitas coisas melhores do que a gente. Ou vou alterar a frase,
A IA faz muitas coisas de forma mais eficaz que a gente, inclusive com um custo mais baixo, mas nunca melhores. Mais eficaz, sim, o custo mais baixo, sim, melhores, principalmente quando for em relação ao ser humano, não. Então, assim, é uma discussão, assim, muito legal, né, essa questão de educação para as mídias e pelas mídias, né, que eu acho que é um ponto que o nosso debate levanta bastante, tá? Me estendi, desculpa, falei nos 15 minutos já. Não, tu foste perfeito, né? Quer complementar? Não, é isso mesmo, eu achei maravilhoso, porque são muitas questões para a gente considerar, né? Na universidade a gente percebe exatamente essas, claro, com suas especificidades também, né? Mas na escola e na universidade, a questão da inteligência artificial, ela tem pegado de uma maneira surpreendente, assim, porque ela é essa tecnologia que muda a forma da gente produzir, né? Totalmente. E ela tem essa facilidade e essa agilidade que o sistema capitalista não facilita, mas pede, né? É uma exigência do sistema capitalista que a universidade, que a produção acadêmica e a produção escolar também exige, que é uma demanda, às vezes, superior à nossa capacidade humana, né, de produção. E a gente entra e já incorporado nessa lógica, a gente adota as tecnologias de uma forma irreflexiva, porque elas vão facilitar o nosso dia. E aí a gente fica meio que numa sinuca de bico, né? Que a gente adota as tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto elas são... e justamente nesse debate para a gente pensar um pouco nisso, como as tecnologias elas são maravilhosas, né? A internet é maravilhosa, os acessos, né? A gente ter possibilidade desses acessos é maravilhoso, mas a gente, principalmente na academia, tem que fazer essa crítica em relação aos nossos usos, às práticas, a quem está por trás, né, dessas plataformas, da onde que vem essas plataformas, historicizar essas plataformas, né? Enfim, milhões de questões. E aí, no campo da educação, isso acaba sendo afetado de diferentes formas para diferentes públicos, né? Tanto para professores da universidade, professores da escola, alunos, alunas, né? Em todos os sentidos. E assim como tem alguns ganhos, e esses ganhos, literalmente, eles são mais ganhos para o sistema capitalista, né? No sentido de produtividade mesmo. Tem muitas, a gente perde muito, né? Perde muito em criticidade, em criatividade. Imagina na escola, né? À medida que esses sistemas forem adotados, tem essa questão da produtividade, precariedade do professor, mas tem também essa questão da criatividade, do exercício da criatividade do aluno e da aluna, que é fundamental para o desenvolvimento das crianças, né? E na fase da adolescência. E aí a gente começa a se ligar que a gente está formando, né, ou educando robozinhos, né, que é justamente o que o sistema capitalista pede, né, a ordem do sistema capitalista, quanto mais padrão, melhor. Tanto é que os problemas epistêmicos e de narrativa que nós enfrentamos hoje no Brasil, as grandes guerras narrativas, que é principalmente a de gênero, né, elas são porque algumas estruturas fogem do padrão, né, de uma normalização, e isso acaba gerando muitas guerras políticas e de narrativa mesmo, né? Porque o sistema capitalista, ele necessariamente pede que a gente se torne cada vez mais um robô padronizado, para usar o termo, né, da tecnologia, que a gente se robotize o máximo possível, né? E essas tecnologias acabam colaborando para que a gente faça isso. Marcelo, antes de lhe passar a palavra, eu queria só comentar, né, com quem está aqui, o que esses assuntos têm a ver com publicidade, né? Bom, é a gente que produz, né? A gente usa muito o ChatGPT na nossa rotina publicitária, como comunicadores, né? Todos esses contextos que está todo mundo aqui falando, a gente está muito ali dentro. Daí a pouco o material didático, quem é que está produzindo? É a gente lá na publicidade, né? Exatamente. E daí a pouco, o contexto do direito, aqui, por exemplo, o Adriano é advogado, o Leão é advogado, eu sou do direito, a professora Paloma, ela é advogada.
Então, a gente trabalha num contexto muito do jurídico aqui. A gente estava discutindo há pouco o ECA digital. Né? Agora, a gente tem um ECA digital. No observatório, a gente trabalha olhando o PNED, que ele trata sobre a educação digital no Brasil. Então, a gente está ali olhando como é que está sendo a implementação dessa educação digital. Então, por isso que tem todas essas pessoas aqui, múltiplas, de áreas diversas, né? O Fabiano muito na educação, no TI, mas nós, o Observatório, a gente trabalha muito com essa coisa, por isso que a gente trouxe para vocês muito da comunicação social e do direito, porque são essas questões que a gente está de olho, assim, né? Enfim, queria só fazer esse panorama. Marcela, pode falar. Então, só um adendo, acho que sobre essa questão de poupar tempo para o professor, acho que tem que ser feito um movimento anterior, do tipo, por que o professor está tão sobrecarregado ao ponto de não conseguir preparar o próprio material? Assim, se a gente pensar no contexto que não é só no Brasil, ele tem se expandido, né, nesse mundo neoliberal que a gente vive, com esse enxugamento das políticas do Estado de bem-estar social, assim, as turmas estão cada vez mais cheias. O modelo de educação é um modelo de educação que o professor ele tem que trabalhar em várias escolas. Ele não é de dedicação exclusiva a uma escola apenas. Então, sim, quando chegar uma ferramenta dessa, olha, vou poupar o meu tempo, nossa, graças a Deus que chegou. Ótimo, menos uma coisa para me preocupar. Mas, assim, ele ainda está inserido nesse contexto, assim, de precarização docente, de perda de autonomia, sabe? Do tipo, existe um motivo pelo qual as pessoas estão automatizando tudo e estão querendo poupar tempo para questões que não são meramente operacionais. O material didático ele não é operacional, fazer as aulas não é meramente operacional, as atividades de avaliação não são meramente operacionais, elas são essenciais para você ter esse contato com o aluno, entender como ele aprende, para você ensinar também. O problema são turmas, se você tiver 30 alunos para dar conta, que tem N necessidades específicas, e você dá aula em várias escolas diferentes, você não consegue dar conta disso. Mas é um movimento anterior de criticar também e analisar o modelo de educação que a gente tem atualmente, sabe? Acho que é esse o ponto que eu queria levantar. Exatamente, Marcela. E essa discussão do tempo, né, ela não é nova nas tecnologias. Pelo contrário, ela é muito antiga, né? As primeiras tecnologias, pensando nas tecnologias de comunicação, mas várias outras tecnologias, tem um texto que eu gosto muito, que é da área da tecnologia e de gênero, que a autora traz como o micro-ondas ele foi criado, né, para reduzir o nosso tempo na cozinha. E aí ele foi criado para os homens, mas como as tecnologias elas são criadas e adaptadas conforme o público vai aderindo a elas, né, e as digitais são da mesma forma, o público feminino foi aderindo e utilizando mais o micro-ondas, e ele passou por uma modificação para facilitar o uso, considerando que as mulheres entendiam menos de tecnologia. Enfim, é mais ou menos essa discussão que ela faz, né, e ela traz no texto. Mas eu estou citando esse exemplo para a gente pensar que o tempo e as tecnologias é uma discussão antiga em relação às tecnologias, no sentido de que elas deveriam nos dar mais tempo para fazer coisas da nossa vida que não fosse produzir, né? Então, a máquina, aí tem várias discussões em relação a essas tecnologias, né? A máquina de lavar nos deveria dar mais tempo para que a gente ficasse menos tempo lavando roupa e tivesse mais tempo para a cultura, por exemplo, para ler um livro, né? Para curtir a nossa família, para fazer coisas, enfim, mais pessoais e criativas, né? Só que essas tecnologias, o contrário disso, elas acabam que a gente trabalha mais, né? Trabalha várias tecnologias e com as tecnologias e acaba produzindo mais pela dinâmica capitalista. Então, pensando isso no campo publicitário hoje, né? O que se esperava, né? Com as tecnologias e até pensando no ChatGPT, é que a gente tivesse, então, iria produzir mais rápido, né, as coisas que nós demorávamos mais para produzir, então agora a gente está produzindo mais rápido. Então, o que nós faríamos num dia inteiro, a gente consegue fazer em 1 hora do dia, né? Então,
talvez não é um cálculo exato, só para dar um exemplo, né? O que a gente faria num dia inteiro, ou até mais tempo, a gente faz numa hora. Só que agora, ao invés de pegar um trabalho, a gente está pegando 10, porque a gente ocupa 10 horas do dia, reduziu a nossa produção, aumentou a nossa produção, reduziu o nosso valor de mercado, porque, né, o que o cliente pensa? Agora tem muitas tecnologias que o ChatGPT tu vai fazer em uma hora, então não vale tanto assim o teu trabalho, porque senão eu faço em casa, né? Que também não é um pensamento novo em relação à publicidade, mas só para a gente pensar que essa questão do tempo e das tecnologias, ela não é nova. E as tecnologias deveriam ser para que a gente pudesse, então, produzir a mesma quantidade, né, do que nós estávamos produzindo antes e tivéssemos mais tempo para fazer outras coisas da nossa vida. Só que o que o sistema capitalista faz é que a gente acaba tendo que entra dentro da lógica de produção e então vem uma nova tecnologia, a gente produz muito mais para aquela tecnologia e para esse sistema e acaba que tem menos tempo ainda, né, para pensar outras coisas da vida. Tem uma frase do Bill Churran, que é mais ou menos assim, no Sociedade do Cansaço, né, que ele fala que a falta de tempo faz parte dessa ideologia da não criatividade, né? Quanto menos tempo eu tenho, menos criativa eu me torno, né? Porque, enfim, né? Pensando a criatividade também como ócio, como repertório cultural, como assistir um filme, um teatro, uma dança, né? Conhecer novas linguagens, enfim, milhões de coisas que a gente pode pensar. Mas quanto menos tempo a gente tem, menos a gente consegue refletir sobre a nossa própria vida, né? E essa é a grande questão também para nós pensar essas tecnologias. Eu acho que a gente está no tempo aí da nossa discussão. Nós temos um intervalo agora, isso que Eu quero só ver se tem alguém no chat com alguma questão, alguma ponderação. Acho que não. E por fim, né, amarrando então a temática do painel, que é letramento de dados e inteligência artificial na educação digital, a ideia foi trazer esse know-how todo que vocês viram, então, a partir do Leon, que mostra para a gente uma perspectiva mais da máquina mesmo, né, que às vezes a gente desconhece, porque, claro, a gente não é do TI, dessa coisa arada, a gente eu nem sabia disso aí, que ele mostrou aí, achei sensacional. E aí a Marcela, numa perspectiva prática, né? Como é que então a gente faz educação digital na escola? E aí eu trouxe uns insights maravilhosos, né? E umas questões que não nos fogem da nossa realidade também, né? Dali um pouco a sua dinâmica de sala de aula, né? Eu vi coisas ali que eu já vi acontecendo, inclusive, em contexto de Unipampa, e aí todo para o nosso contexto de publicidade, tal qual o nosso contexto do jurídico, que está sempre ali olhando tudo isso, essas regulamentações, como isso acontece. A história do ChatGPT, a produção de imagens e a sexualização de mulheres e crianças, meu Deus, né? Nós estamos lidando com isso. O que a gente está falando? A gente está falando do direito, a gente está falando de ECA digital, então, assim, todas essas questões juntas são muito importantes para nós aqui, né? Por isso, então, essa ideia do letramento, que é a gente começar a se letrar mesmo. Eu quero entender isso, não só ser usuário passivo do ChatGPT, né? Todo mundo usa, né, gente? Vamos combinar. Mas aí, como é que a gente vai usar isso? Como é que a gente vai ampliar isso? Vamos usar isso de um modo letrado, né? Eu acho que é isso que fica um pouco aqui hoje. Eu quero agradecer todo mundo que veio, meus colegas do Observatório que contribuem aí. Eu nem sei dizer assim, eu fico ouvindo vocês, eu fico até emocionada no nível de inteligência que vem daí, assim, eu fico até meio perdida. Vocês são maravilhosos, obrigada por responderem o nosso chamado. Agradecer ao pessoal que está aqui, a Prof. Aline, que faz contribuições tão maravilhosas. A gente tem um intervalo agora, daí a pouco a gente chega com a Prof. Paloma, que ela vai trazer uma outra perspectiva, e o Fabiano, né, com seu belo mate também volta dali a pouco. E aí é isso, a gente ainda tem alguns minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, essas gurias, a gente tem um guria, quiserem perguntar alguma coisa, fazer alguma intervenção, eles estão aí, ó, para responder a gente. Ninguém? Bom. Se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa, nós vamos fazer um intervalo agora.
Quanto tempo? Mirelle, você vai parar a gravação por um tempo? Vou, porque senão vai